Mas vamos girar o assunto rapidamente aqui, porque temos aí mais uma semana fechando com a história de que a relação entre Paulo Guedes e Bolsonaro não vive um bom momento. Sem trocadilhos aqui, Zé, o que é mito e o que é verdade nessa história toda? Olha, o Paulo Guedes chegou como super-ministro aqui na Esplanada. Existiam ministros fortes, Sérgio Moro, Paulo Guedes e a área militar. Só restou o Paulo Guedes. Todo o embate deixa, no final da guerra, um enfraquecido, né? Que é o vencido, ou os dois enfraquecidos. Foi o que aconteceu. Houve uma divisão do poder da política econômica. De um lado, não o Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional, mas um grupo de ministros militares que estão do lado do Rogério Marinho e tiraram esta hegemonia, essa força total do ministro Paulo Guedes. Mas ele continua no governo, continua dando as cartas na economia, muito influente, mas o que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro decidiu assumir parte muito forte no governo, a participação, inclusive na área econômica. Ele gostou da movimentação aí, desta reação econômica e da popularidade nos últimos dias. Agora, Paulo Guedes está sendo apoiado por parte muito forte do Congresso Nacional e até por adversários do presidente Jair Bolsonaro. Paulo, as últimas informações do Ministério da Economia é de que ele fica, mas fica mais frágil, sim, já não é mais aquele posto Ipiranga de antes, não. Beleza, Zé. Joel, você acha que o Paulo Guedes tem vida longa no governo Bolsonaro? Olha, eu acho que o Paulo Guedes fica enquanto ainda houver alguma esperança de que o tal do teto de gastos seja cumprido. Hoje em dia o papel dele é esse, né? É um papel inglório para qualquer ministro. Tem que ser o cara chato ali que diz, olha, não pode gastar tudo que vocês querem, se você quiser gastar mais aqui, vai ter que gastar menos ali, vamos ver como é que essa conta vai fechar, né? É um papel muito chato, porque é alguém que está segurando recursos no momento em que o governo quer gastar. Qual que foi o objeto da última desavença entre os dois, entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né, que até veio a público? O Bolsonaro quer fazer, e o Paulo Guedes também, esse Renda Brasil, um programa de transferência de renda que vai potencializar o Bolsa Família e que vai atender aí milhões de famílias. Qual que era a proposta do Paulo Guedes? Olha, Bolsonaro, vamos pegar aqui diversos programas de transferência de renda, abono salarial, seguro defeso, outros programas de transferência, o Bolsa Família, unificar tudo no nosso Renda Brasil. A gente vai potencializar ele, não vai aumentar tanto assim o gasto público, vai tirar de um para botar no outro, a gente faz esse programa. O que o Bolsonaro disse? Olha, eu não vou tirar esses programas todos, que não são tão eficientes assim, que o Paulo Guedes queria unificar num só mais eficiente. Esses programas todos, eles atendem, em geral, a população mais pobre, né, que precisa daquilo, seguro defeso, abono salarial. Eu não quero tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Eu, inclusive, nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro tem uma razão aí, de fato, que coisa mesquinha, né? Você está tirando de quem tem um pouquinho para dar para quem não tem nada, né? Como é que a gente vai fazer? Mas então fica a pergunta, tá bom, então não vai tirar desses programas. Então vai vir de onde o dinheiro para o Renda Brasil? Será que vai se cobrar mais impostos? Mas isso, mais impostos, quer dizer, não atende o teto de gastos, né? O gasto total não pode subir. Então não está claro aí o que vai acontecer. Eu acho que um caminho fiscal para esse programa ser viabilizado seria o governo reduzir as isenções do imposto de renda, por exemplo, para pais que botam os filhos na escola privada, para pessoas que usam gastos com saúde, que abatem o imposto de renda, mas daí vai comprar uma briga bastante séria com a classe média alta desse país. Vamos ver. Se o governo tiver coragem de fazer isso, eu vou até parar e analisar e, quem sabe, elogiar, porque daí sim será uma proposta radicalmente redistributiva para o nosso país. Adriles, você acha que a linha aí que divide a passagem ou não do Paulo Guedes no governo é o teto de gastos? Não resta dúvida, eu concordo plenamente com o Joel nesse sentido, né? Ele virou uma espécie de governanta de limitação de gastos, que não é exatamente um papel inglório, porque a gente sabe, se uma dona de casa se endivida para além dos seus recursos, no primeiro momento, no primeiro instante, você tem um pequeno período de bonança, depois você se endivida, você fica com o seu nome sujo no mercado, depois você entra no miserê danado, né? Há uma certa suspensão dos ideais liberais do governo por causa da pandemia, do isolacionismo que a gente viveu, né? Então o governo foi obrigado moralmente, inclusive,
a injetar dinheiro na população, o que não é necessariamente uma premissa não liberal. O próprio Milton Friedman defendia vouchers, dinheiro na mão da população, em vez dessa série de burocracias que, de alguma forma, colocam o pobre sob cabresto daquilo que o governo acha que ele precisa, né? Dar dinheiro na mão do povo diretamente para saber o que ele vai querer fazer é muito mais interessante e movimenta e gera fomento à própria economia. A questão é saber de onde exatamente vem esse dinheiro. A gente tem 700 bilhões já injetados na população por causa da pandemia e, eventualmente, essa continuidade não se sustenta sistemicamente, não tem a menor condições. Bolsonaro gostou da popularidade oferida por essa injeção de dinheiro na população, tem gostado de participar de inauguração de obras públicas, né? Aumentou de 5 para 6 bilhões o orçamento, o investimento das obras públicas, mas o orçamento do Tarcísio tem 50 bilhões. Ele não está sendo nenhum tipo de gastador. O receio que ele tem, ele estava preocupado com a austeridade fiscal, falou isso ontem na live, é exatamente derrapar na popularidade e sofrer, inclusive, um processo de impeachment por uma questiúncula burocrática que ele gastou mais, sendo que ele teria que gastar mais por causa da pandemia. A prova dos 9 vai ser, depois que a pandemia passar, depois que chegar uma vacina, que as coisas amansarem, o real empenho do governo nas reformas estruturantes, que sejam reforma administrativa e reforma tributária. Aí sim a gente vai ter a prova cabal de que se o governo está entrando por essa linha mais desenvolvimentista, preconizada pelo Rogério Marinho, ou se vai pender mais para o liberalismo do Paulo Guedes. Vamos ver. Vamos ver, né, Zé Maria Trindade? Zé, eu tenho uma boa notícia para te dar, sabe qual? Sexta. Você tá liberado, Zé. Hoje é sexta-feira. Vai pra tua casa lá em Porto Seguro. Vai descansar um pouco, Zé. Pois é, só para fechar aí, a história é o seguinte. Existe uma lei em gestão que se chama Lei de Parkinson, que fala que um projeto ele tem a duração que se estabelece, o prazo. Né? Se alguém te dá uma semana para fechar um projeto, você vai gastar a semana toda. Então, nós estamos aí nesta lei de Parkinson para fechar o orçamento para o ano que vem. Adriles, nesse orçamento 2021 estará a alma do governo, estará o que o governo pensa sobre todo esse assunto aí que a gente debate, de gastos e arrecadação. Perfeito. Zé Maria Trindade, um abração para você, querido. Até semana que vem e ótimo final de semana. Tudo bem, obrigado. Até lá.